Vai falar hoje essa parte aqui, a segunda parte do exame físico, que já foi a primeira parte na terça passada. Tá, eu sou residente da Neuro também, do Hospital Evangélico ali. A gente vai falar hoje de sensibilidade, par craniano e o estado, avaliação do estado cognitivo. Para começar falando da sensibilidade um pouco, eu vou falando, se tiver pergunta dá para me cortar e ir perguntando, porque é bastante coisa para deixar para o final, tá? Em questão de sensibilidade, o sistema que é a interface entre o indivíduo e o meio ambiente, a classificação do Sherrington. Eu peguei toda a bibliografia do Tratado Brasileiro de Neurologia, tá? Tudo praticamente é de lá. A classificação que eles se baseiam de Sherrington para falar em sensibilidade tem a exteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva. A exteroceptiva diz ao organismo o que está acontecendo no meio ambiente, de forma externa, né? Proprioceptiva, informação a respeito da posição dos músculos e tendões do nosso corpo. E a interoceptiva transmite uma informação de dentro do organismo, de forma mais difusa, de forma geral, tá? A avaliação da sensibilidade é a parte mais demorada e laboriosa do exame neurológico. Por vezes, deve ser realizada em um momento diferente, sem menor grau de ansiedade ou pressa, tá? Importante, tá? Então, é importante que o paciente queira colaborar, esteja em um ambiente tranquilo e com uma temperatura agradável, tá? Para a sensibilidade. Sempre devem ser avaliadas as regiões de forma simétrica, comparativa, tanto de um dimídio com o outro, também como de forma proximal e distal. Essa tabela eu peguei também lá do tratado, fala das fibras que transportam a sensibilidade. A fibra A, tem fibra A, B e C, seguindo a ordem decrescente em espessura, claro, e mielinização ao mesmo tempo, de rapidez da fibra A até a fibra C. As fibras amielínicas, tendo tipo alfa, beta, gama e delta, e vão transmitir essas sensações aqui. Daí tem as B, mielínicas também, transmitem sensibilidade mais vegetativa eferente, desculpa. E a fibra C, amielínicas, vão transmitir dor de transmissão mais lenta. Eu não botei aqui quantos metros por segundo e demais para não entrar muito em detalhe, tá? Que é bastante coisa que a gente vai ter nessa exposição. Falando em sensibilidade exteroceptiva, se origina do estímulo de órgãos sensitivos de pele e membrana mucosa, também chamada de sensibilidade superficial. Dividida a sensibilidade exteroceptiva em dolorosa, tátil e térmica. Como que a gente avalia a dolorosa e tátil? A tátil, né? Com um chumaço de algodão ou com a ponta de um abaixador de língua de madeira. O estímulo deve ser leve e não provocar pressão sobre tecidos subcutâneos. Tá? A térmica, no caso, dá para aferir com tubos de ensaio, nessa temperatura aqui, 5 a 10 graus, a água, né? Ou aquecida a 40 a 45, não ultrapassar essa temperatura, porque pode ativar no lugar da sensibilidade térmica dolorosa, né? Em lugar de tubos de ensaio, dá para usar placas de metal, previamente aquecidas ou esfriadas. Alteração na sensibilidade térmica são denominadas, esses termos aqui importantes, termoanestesia, como termohipoestesia, termohiperestesia, e seguido do qualificativo frio ou quente. Continuando a sensibilidade aqui, são os dermátomos, né? Que é a correspondência, a relação do tipo um mapeamento no nosso corpo, na pele, e a raiz,
que tem aqui do lado, que está representado com cores diferentes, às vezes um pouco de decorar uma por vez. Aqui o tratado fala em alguns pontos mais pontos-chave assim para a gente lembrar. Por exemplo, T4, que fica a nível dos mamilos, T10 para decorar nível do umbigo, o L1 mais em região inguinal, e o SC2 que passa aqui na região perianal. Esse quadro é importante de decorar. Continuando a sensibilidade, tem a sensibilidade proprioceptiva, que é a capacidade de reconhecer a posição do nosso corpo, músculos e tendões. Tem a batiestesia, um termo importante, a capacidade de reconhecer de olhos fechados a posição de um segmento do corpo em relação ao espaço. E a palestesia, que fala em estímulo vibratório. Os principais receptores são os fusos intramusculares e órgão tendinoso de Golgi, presentes em articulação, músculo e tendão, que eu falei agora há pouco, né? Tem também esses corpúsculos aqui localizados em osso e pele, associado mais à sensibilidade vibratória também. As fibras relacionadas são do tipo A, que a gente viu lá na tabela, mielínicas de alta velocidade, que dão origem ao cordão posterior, fascículo grácil e cuneiforme, aqui na região posterior do cordão posterior da medula, né? Sensibilidade aqui vibratória, como que a gente avalia com o diapasão, claro, né? É avaliar proeminências ósseas, como o dedo hálux, maléolus, patelas, cristas ilíacas, processos espinhosos, clavículas, estiloide do rádio, ulna e articulação dos dedos. Em pacientes com doença de coluna posterior, altera-se precocemente essa sensibilidade vibratória em membros inferiores, tá? De uma forma fisiológica, pode ter, com o avançar da idade, uma perda progressiva da habilidade em reconhecer esse tipo de sensibilidade, podendo chegar a se perder mais para frente. Outro tipo de sensibilidade que a gente pode avaliar também, a sensibilidade combinada, também chamada de epicrítica, que é a noção de distância entre dois pontos, a capacidade de a gente reconhecer dois pontos em uma região da pele, né? E dá para avaliar com esse compasso aqui. E dependendo da região do corpo que a gente avalia, a gente tem uma capacidade diferente de perceber quando que são dois pontos e quando que a gente percebe como um ponto só. Lugares como a língua ou a mão têm uma capacidade discriminativa bem mais alta, comparando com antebraços, dorso ou membro inferior. Continuando em tipo de sensibilidade, a grafoestesia, para lembrar do termo, é a capacidade de reconhecer letras ou números escritos com objeto fino sobre a pele. A gente cobre os olhos do paciente, desenha um número, por exemplo, uma figura, para o paciente reconhecer. Sensibilidade estereognósica, a capacidade em reconhecer o tamanho e forma dos objetos, que tem até umas caixinhas já com material mais ou menos que a gente deveria reconhecer. E tem a sensibilidade interoceptiva, proveniente de órgãos internos, geralmente difusa e pobremente localizada. Alterações gerais da sensibilidade. Para a gente lembrar aqui, o livro, o texto o tratado, né, fala em mapeamento de alteração, nessa parte aqui, que fala que dependendo como que a gente faz uma boa avaliação e consegue mapear essa alteração em sensibilidade que o paciente veio queixando, dá para ter uma noção do que está acontecendo com uma boa
avaliação física. Por exemplo, um único nervo ou dermátomo indica um comprometimento daquela raiz. Se o paciente queixa e nossa avaliação sugere alteração de membro em luva ou meia, sugere uma polineuropatia, no caso. Se o déficit envolve todas as modalidades sensitivas e acomete todos os dermátomos abaixo de um ponto, sugere transecção medular. A sensibilidade facial envolvida de um lado do corpo, de um lado, né, e o hemicorpo do outro, sugere lesão do tronco. E quando tem alteração de todas as sensibilidades diminuídas, porém não abolidas, pode ser sugestivo de comprometimento talâmico, tá? Isso em questão de sensibilidade. Se eu estou indo muito rápido, dá para falar, que como são vários slides, eu estou tentando só falar do mais importante. Dá para ver esse vídeo aqui? Estão conseguindo chegar? Sim. Tá, esse é um vídeo de 11 minutos, eu vou adiantando o que é mais importante, porque a seguir a gente tem os pares cranianos, né, que eu vou falar da avaliação e alterações de cada um deles, porém eu achei bem didático dar uma olhadinha nesse vídeo, só para a gente se localizar. E daí eu vou complementando, tá? Eu vou adiantar, a gente não vai assistir os 11 minutos. Tá, primeiro, aqui o médico, né, que vai avaliar, fala em explicar para o paciente o que vai ser feito, ficar em um local calmo, silencioso e explicar com detalhe o que vai ser feito, tá? Aqui o primeiro par craniano olfatório, na verdade, ele não avaliou, ele simplesmente perguntou se ele tinha alguma queixa ou alteração prévia com olfação, daí ele só respondeu, tá? Porém, a gente vai ver mais para frente, existem alguns testes do kit que já vem assim com diferentes tipos de cheiro para o paciente sentir. Daí ele passa para o segundo par craniano, o óptico. No óptico, eles avaliam pupila primeiro, né? Importante. Acuidade visual, a campimetria, mais para frente, e o fundo de olho. Na acuidade visual, utilizado o teste de Snellen, né? A 6 metros do paciente. E o paciente tem que chegar e falando para a gente as letras que está conseguindo chegar, né? Sempre fazer a avaliação, primeiro binocular e depois um olho por vez. Enquanto a pupila também fala em avaliar os reflexos, como, por exemplo, o reflexo consensuado, que a gente usa a lanterna, né, para iluminar um olho, e a gente tem que ver o reflexo no olho contralateral, sempre de fora para dentro com a lanterna, e o reflexo fotomotor direto também. Tá? Nesse daí é importante porque o segundo par craniano seria o aferente e o oculomotor o eferente. De alguma forma, se tem alteração, o segundo par craniano pode estar comprometido. No reflexo de acomodação, também, o segundo par craniano seria o aferente, porque o paciente tem que enxergar para o objeto, e o terceiro par craniano seria, o oculomotor seria quem faz a ação, né? A gente pede para o paciente enxergar para um objeto longe, e depois aproxima o objeto para ver a acomodação dos olhos, a convergência. Daí a gente complementa com imagem de Ishihara, né? Tabela de Ishihara para ver as cores, se o paciente consegue diferenciar. Aqui ele vai fazer o campimetria por confrontação,
Pedir para o paciente chegar para o centro. E qual dedo que está mexendo, né? Direito, esquerdo, os dois. Na região superior, logo após na região inferior. Aqui ele não faz, porém, importante fazer o fundo de olho. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais de fundo de olho, quando chegar nessa parte. E daí, de forma praticamente simultânea, daria para avaliar o terceiro, quarto e sexto par na movimentação dos olhos, da mirada. Pede para o paciente para... A gente desenha como se fosse um H no ar, para ver a movimentação dos olhos. Primeiro, deveria ser feito de forma binocular, para ver se o paciente tem algum grau de diplopia ou não, se queixa, né? E depois um olho por vez. Ele aqui passou para o quinto par craniano, trigêmeo, avaliando a sensibilidade das três raízes, oftálmico, maxilar e mandibular, né? Com chumaço de algodão. Pede para o paciente com olhos fechados falar se está sentindo ou não. Daí, além da sensibilidade no trigêmeo, é bom lembrar que o trigêmeo também tem a função motora na mastigação. Então, a gente pede para abrir e fechar a boca, né, para sentir a contração muscular, para lateralizar a mandíbula, para ver o músculo pterigoide, e para abrir a boca e para vencer a resistência que a gente faz, né? Ele está fazendo também o reflexo do queixo. Esse daí é o reflexo corneano também. Vai ter anúncio aqui, só um minuto. Então, a gente já chegou até o trigêmeo agora, né? Já foi o quarto, quinto e até o sexto par. Próximo seria aqui o facial, o sétimo. O facial, lembrando, né, que inerva a musculatura facial e da mímica. A gente pede para realizar algumas mímicas, como abre os olhos com força, agora fecha com força, não deixa eu abrir. Enche a bochecha de ar, por exemplo. Faz um sorriso. E a gente sempre vê a simetria do rosto, né? Aqui no oitavo par, a gente testa a questão da audição, por uma parte, e o equilíbrio, outra parte, né? A questão da audição, na avaliação física, ele está tentando falar em voz baixa um número e pede para o paciente falar de forma unilateral, repetir o número que ele está falando em voz baixa. Outra avaliação importante é usar o diapasão também para audição, realizar o teste de Hine e o teste de Weber para comparar a audição neurosensorial e a audição condutiva. No teste de Weber, a gente põe no centro da glabela, né? Pede para o paciente avisar quando que parou de escutar o som, a vibração, no caso, né? Esses testes daqui, a Juliana falou bastante já, em questão de marcha e equilíbrio, semana passada, que a gente vai ver mais para frente que está tudo conectado e relacionado. O glosofaríngeo, o nervo vago e o acessório, resumo, né? O nono, décimo e 11º, fala que eles são relacionados, então daria para avaliar de forma em conjunto.
eles ajudam na fonação da palavra, deglutição, e uma forma interessante de avaliar seria com pedir para o paciente abrir a boca e ver a úvula, enxergar a úvula, né, se tem algum desvio ou não. Aqui o 11º, o acessório, inerva a musculatura do esternocleidomastoide e o trapézio, daí a gente pede para virar a cabeça para a direita, para a esquerda, levantar os ombros, para vencer a resistência que a gente faz. E, por último, tem o hipogloso, né, que avalia a motricidade da língua. A gente pede para língua para fora, pede para fazer força com a língua do lado direito, do lado esquerdo, e a gente fazendo uma força por fora, né, por fora da bochecha. Tá? É só para a gente imaginar um pouco enquanto eu vou falando, que às vezes só conversando a gente não consegue imaginar. Mas se tem alguma dúvida, dá para ir perguntando, tá? Os pares cranianos, então, todos eles têm... A gente vai acabar falando um pouquinho de anatomia, porque vem meio que junto, né? Os pares cranianos têm origem, a maioria deles, no tronco, menos o primeiro e o segundo. O olfatório, que é o primeiro. Os impulsos são reunidos em pequenos filetes nervosos. Se eu estou falando muito de anatomia, doutor, pode falar para eu agilizar um pouco e pular essa parte, tá? Mas a maioria tem um pouquinho de anatomia que eu vou terminar falando. Impulsos são reunidos em pequenos filetes nervosos que atravessam a lâmina cribosa aqui, em direção ao bulbo olfatório, ascendendo depois ao sistema límbico e demais conexões com o córtex sensitivo primário. Alguns termos para a gente decorar: normosmia, anosmia ou hiposmia, né? Diminuição da sensibilidade. Disosmia, no caso, uma percepção alterada do cheiro, que inclui a percepção de odores sem um estímulo presente. E a cacosmia, a percepção sempre desagradável, estando o estímulo ou não. A avaliação é o que eu falei lá no vídeo, o médico lá não avaliou, porém seria pedindo para o paciente abrir embalagens contendo diferentes partículas e realizar de forma isolada. O livro aqui fala que essa é a forma correta de isolar cada narina, porque daria para cobrir até lá atrás, até a coana, e fazer uma avaliação individual, porque poderia ter um elemento físico obstrutivo, fazendo uma hiposmia ou anosmia, por exemplo, né? As causas condutivas é obstrução de partículas odoríferas que atingem receptores do nervo olfatório, como uma sinusite crônica, por exemplo, rinite alérgica ou tumores. Sensitivo-neurais é alteração da sinalização em doenças como Parkinson ou Alzheimer. Alguns achados mais fisiológicos para a gente lembrar. As mulheres, a partir dos 4 anos de idade, identificam mais odores do que os homens. De forma fisiológica, tem uma perda da olfação importante a partir dos 65 anos. As mulheres têm uma habilidade maior de reter cheiros do que os homens, né, que a gente falou. Fumar faz perder a olfação e a recuperação pode demorar anos. Tá? A função olfativa é comprometida no residente urbano e em trabalhadores de indústria. Algumas doenças e alterações que podem ter relação com uma hiposmia seria um trauma craniano, esquizofrenia, alcoolismo. Esse síndrome aqui, interessante, de Foster-Kennedy, é uma anosmia, atrofia óptica unilateral, do mesmo lado, e um papiledema no fundo de olho bilateral, que pode estar associado a tumor de lobo frontal, como aqui na imagem, um processo expansivo, dando isso aqui como... Ô, Pablo, Oi? acho que vale a pena ressaltar crise convulsiva, né? Que algumas começam com cacosmia, e temos o Covid aí agora, né? Com hiposmia, anosmia e também com cacosmia. Tem alguns pacientes que ficam com a parte clínica.
Isso, obrigado, Ju, por complementar. Daí, seguindo, aí tem um nervo óptico, né, o segundo par craniano, que a gente viu ali a tabela de Snellen, para ver a acuidade visual do paciente. Existe o cartão de Rosenbaum, que é para, em miniatura, para a gente fazer isso na beira do leito, tá? O nervo óptico, como eu falei lá no início, divide em como que a gente divide a avaliação física, né? Acuidade visual com a tabela, campimetria por confrontação, por exemplo, a gente senta na mesma altura do paciente, pede para o paciente enxergar para o centro e avisar se está enxergando ou não está enxergando nossas mãos mexendo, comparando a campimetria do paciente com a nossa, sempre que a nossa esteja dentro do fisiologicamente normal, né? A gente deveria fazer a fundoscopia também, e o reflexo mediados pelo nervo óptico, que ali no vídeo fez, o fotomotor e o consensuado, direto e o de convergência, né? Como eu falei, sempre tem que fazer uma avaliação binocular e logo após avaliar cada um dos olhos de forma isolada. Ele aqui, por exemplo, está fazendo, né? Porque, esse dado aqui, eu achei bem importante, por isso eu botei num slide só. Hemianopsias altitudinais, já seja de forma horizontal, né, de forma superior ou inferior, sugerem uma oclusão da divisão superior ou inferior da artéria central da retina. A gente que atende meio com frequência intercorrência da oftalmo, né, que aparece como neurite óptica, tudo é neurite óptica, mas esse achado aqui eu achei bem importante para a gente lembrar. Falando um pouco de fundo de olho, quando o paciente chega com uma queixa que não está conseguindo enxergar, uma perda da acuidade visual, suspeita de neurite óptica, esse daqui tem no livro da doutora Jussara, eu acho que a gente tem ali de semiologia. Esse daqui seria um fundo de olho normal, né? Bem delimitado, o disco óptico. No caso aqui tem um borramento do disco óptico bilateral por uma hipertensão intracraniana idiopática. E a cor a gente vê que muda também bastante, né? Então, aqui se o médico vê no fundo de olho, né? O edema de papila, tipo esse aqui, e o paciente ainda está enxergando, só que mais embaçado, a gente pode ter na nossa frente um papiledema, né? Agora, se o médico vê o edema de papila, porém o paciente não vê, tem uma queda da acuidade visual importante, trata-se de uma neurite óptica, tá? Agora, se o médico não vê nada e o paciente também não tá com uma acuidade visual bem comprometida, pode se tratar de uma neurite, porém retrobulbar, que não dá para enxergar pelo fundo de olho, a gente enxergaria melhor só na ressonância, com base, com ênfase em órbita, né? A gente continua aqui falando um pouco do reflexo. Reflexo que tem como aferente o segundo par. E, como eu falei, como quem faz a ação, a função, o terceiro par craniano, no caso, né? O reflexo fotomotor, aferência pelo nervo óptico e aferência pelo oculomotor, testado com uma lanterna de bolso, sempre realizar da periferia para o centro, o movimento da lanterna, levando a constrição pupilar homolateral no olho, no mesmo olho que a gente faz o reflexo, no caso, né, que a gente estimula, se for o fotomotor direto, e constrição contralateral, se for o reflexo fotomotor consensuado. Aqui aparece o motivo, né? Porque a gente faz o estímulo no olho direito, no caso, vai pelo aferente aqui, que seria o segundo par craniano, tem uma conexão aqui do núcleo de Edinger-Westphal, e daí tem a função da contrição pupilar pelo terceiro par craniano.
Se houver lesão unilateral do nervo óptico, a pupila do olho afetado só se contrai consensualmente e não quando diretamente iluminado. Esse reflexo aqui, para a gente decorar também, em paciente com neurite óptica, podemos encontrar o sinal pupilar de Marcus-Gunn, em que a pupila do olho acometido não sustenta a constrição, ou até dilata enquanto permanece iluminado. Tá? A gente faz o estímulo da luz no olho e se tiver alguma alteração, o olho até chega a fazer uma constrição, a pupila, né? Porém, não sustenta e pode dilatar mesmo com a luz focada no olho, tá? O reflexo de acomodação que a gente viu no vídeo também, ou de convergência, a aferência pelo nervo óptico e a eferência pelo oculomotor. Consiste em solicitar o paciente para enxergar com os dois olhos, um ponto, pode ser a 6 metros, um pouco mais perto, e a seguir pedir para o paciente enxergar para esse objeto mais de perto, ou na altura do nariz, do próprio nariz. Isso promove convergência de ambos os olhos. Pode ser até o mesmo dedo, né? A gente vai ficando mais perto, até a altura do nariz, e o resultado seria uma convergência. Tá? Eu falei, esses seriam os reflexos, repetindo, né? Que o segundo par craniano óptico seria o aferente. Agora, aqui a gente fala um pouco mais focado no oculomotor, o terceiro par craniano. Cada músculo tem o nome de acordo à função que faz, né? Reto superior, reto inferior, reto medial e o oblíquo inferior, inervados pelo oculomotor, o terceiro par craniano. Daí já na mesma tabela a gente vê o oblíquo superior, o troclear, que tem a função de enxergar para baixo e de forma medial, e o reto lateral, músculo reto lateral, inervado pelo nervo abducente. A lembrar aqui, normalmente os eixos são centrais, os eixos oculares são paralelos durante o movimento. Isso que dá um olhar binocular de forma fisiológica, né? Que a mirada conjugada, que um olho acompanha o outro, e a gente tem uma imagem única, né? O controle da mirada horizontal se localiza mais na ponta e da mirada vertical no mesencéfalo. Quando a gente tem alguma alteração de um dos músculos ou inervação, aí que não tem essa mirada conjugada e o eixo, daria como resultado uma diplopia, geralmente, quando o paciente chega queixando de diplopia. Apenas ao focarmos objetos muito próximos, esses eixos vão se cruzar. Por isso que, por exemplo, no reflexo, né? No reflexo que eu falei agora há pouco, diplopia ocorre quando o paciente fecha... Desculpa. A diplopia, quando o paciente fecha um dos olhos, a segunda imagem deveria sumir, geralmente. Porém, tem alguma exceção, em afecções intraoculares, por exemplo, como uma subluxação do cristalino. A poliopia, que são múltiplas imagens que o paciente vê mais do que duas, é sugestiva de histeria, geralmente um quadro conversivo, porém pode ocorrer em ceratocone ou em lesões occipitais corticais. Ou em crise convulsiva também. Isso, eu esqueci de pôr, mas estava também no tratado, como exemplo. Falando no troclear, que eu falei, a função seria, né, do olhar para baixo e de forma medial. Na paralisia, observamos dificuldade para olhar para baixo, em particular com o olho aduzido e a cabeça inclinada para o paciente assume essa posição viciosa, assim, né? Quando tem a paralisia desse par, geralmente. E o paciente vai reclamar para descer escadas ou para ler, para leitura. O abducente, o sexto par, né? Que vai
falando se vai puxar o olho para a lateral. Esse paciente aqui tem uma paralisia bilateral, os dois olhos têm paralisia do sexto par craniano bilateral, então tem um olhar convergente. O estrabismo pode ser de forma comitante. Aqui fala mais em questão de estrabismo, comitante e paralítico, tá? Fala que o comitante pode ser desde o nascimento, e aí quando a gente pede para o paciente forçar a visão, não varia a mudança com a mudança da mirada, não vai ter uma piora da diplopia, porque geralmente o olho afetado ficou com uma imagem suprimida desde o início desde a infância, né? Por outro lado, o estrabismo paralítico, o desvio angular aumenta quando a mirada se faz no sentido da ação principal do músculo comprometido. Piora, né? Aqui a diplopia, no caso. Isso que você falou, Pablo, se chama ambliopia lá, né? Que o cérebro acaba excluindo o olho, né? Lesado na visão binocular, né? Ambliopia, isso. Daí, então, aqui o tratado fala nistagmo aqui no final do terceiro, quarto e sexto par. Chama atenção enquanto nistagmo. O que seria o nistagmo? Oscilações involuntárias rítmicas dos olhos. Pode ser fisiológico, também chamado de optocinético ou labiríntico, que geralmente são induzidos e de acomodação na mirada forçada mais lateral, ou pode ser um nistagmo patológico, espontâneo, às vezes por lesão vestibular, cerebelar ou no tronco, às vezes até tóxico. A direção do nistagmo é dado, geralmente a gente dá o nome pelo componente rápido, que é mais perceptível, tá? Pode ter nistagmo de origem periférico ou central. O periférico piora em função da direção da mirada e suprime geralmente com a fixação visual, acompanhada de vertigem intenso e paroxístico, dependendo do olhar e da posição do paciente. Por outra parte, o nistagmo central é contínuo e deveria vir acompanhado de outro comprometimento, de mais achado semiológico, sugerindo lesão de tronco ou cerebelo, né? Quando é central. A lesão do fascículo longitudinal medial, que é uma estrutura que integra os núcleos dos nervos oculares, que faz a movimentação da mirada, aos centros da mirada conjugada, causa dissociação da mirada conjugada para o lado oposto. Como assim? O que significa, né? Quando tem uma alteração nesse núcleo aqui, fascículo longitudinal medial, o olho homolateral, o olho do lado da lesão, não faz o movimento, não lateraliza, não acompanha a abdução do olho contralateral, né? Se a lesão for unilateral, a gente pode suspeitar de uma lesão vascular ou desmielinizante. Se a alteração for bilateral, desse achado aqui, a gente tende a pensar em natureza mais desmielinizante. É a síndrome do 1,5, né? Não sei se estava escrito no livro, mas... Não. A gente conhece como síndrome do 1,5 e é muito clássico de esclerose múltipla, né? Principalmente bilateral mesmo. Né? É um dos tratos mielinizados mais longos que tem, então ele é frequentemente acometido na esclerose múltipla. Por que seria, doutor, 1,5? Não, você sabe explicar isso? É por causa do olho, né? O olho faz um movimento, um olho faz um movimento e o outro só faz metade do movimento. Ah, tá, entendi. Faz sentido. Mas não vi ali, não. É bom saber. Agora, continuando, né, na avaliação do trigêmeo. Trigêmeo dividido, como a gente sabe, em 3 raízes, oftálmico, maxilar e mandibular, poupando a região do ângulo da mandíbula, né?
A parte sensitiva a gente avalia também com um chumaço de algodão ou com uma pontinha de um abaixador de língua, por exemplo, tá? E tem a parte motora também, que a gente avalia, como eu já falei, na lateralização da mandíbula, o músculo da mastigação. O trigêmeo também vai inervar a sensibilidade anterior da língua, tá? Falando em sensibilidade, é só a questão sensitiva e não do gosto, né? Para não confundir. O facial, sétimo par craniano aqui, que é responsável pela inervação motora da musculatura da mímica, além das glândulas sublinguais, lacrimal e submandibular. E esse sim é dos 2/3 anteriores da língua, porém esse é responsável pela função gustativa, tá? Tem a contração da musculatura facial de contração volitiva e da natureza emocional, né? A volitiva é a que a gente controla, a que a gente faz de forma voluntária, e natureza emocional, conforme a dor, conforme o que a gente está sentindo de forma reflexa, falando assim, né? É a contração volitiva, sob controle do giro pré-central, e segue o núcleo do facial por meio do feixe córtico-nuclear. A gente vai ver no outro slide para entender um pouco melhor como que é isso aqui. E a contração de natureza emocional, que tem diversos sítios, entre os quais tem o córtex motor suplementar, tem núcleos da base e hipotálamo envolvido também, tá? Isso daqui é bem importante, né, de lembrar quando que a gente desconfia de uma paralisia central de uma periférica. O núcleo motor do facial é dividido em uma porção ventral, que controla a metade inferior da face, metade inferior aqui, e uma porção dorsal, controlando a metade superior. A porção ventral recebe inervação cortical contralateral, então aqui a porção inferior, né, da face, vai receber do facial, porém também do córtex contralateral. Por isso que a gente sabe, né, que quando tem um evento isquêmico aqui, por exemplo, vai afetar a musculatura da metade inferior, na verdade, né, da face contralateral. Diferente de uma paralisia do sétimo par, que vai acometer, pode ser no núcleo, pode ser direto aqui numa neurite do nervo, aqui direto, né, e acometendo direto vai dar uma paralisia total, uma assimetria do lado, né, comprometida. Na inspeção, podemos notar a simetria de face, apagamento de rugas e sulcos, com tendência a conferir aparência mais jovem e calma do lado paralisado. Lado paralisado desse paciente, do lado direito, né? Pediu para a paciente fechar os olhos, sorrir, e o lado direito continua paralisado. A percussão da glabela promove uma contração reflexa dos orbiculares. O reflexo tende a sumir na repetição. O indivíduo com acometimento facial periférico, a resposta será limitada ao lado preservado, percutindo aqui na glabela, né? O lado direito não vai ter essa contração orbicular, tá? A persistência desse sinal é chamado de sinal de Meyerson. Importante lembrar em avaliação física de paciente parkinsoniano, ou distúrbio do lobo frontal. Vai ter uma persistência desse sinal, né? Se dificuldade de abrir e fechar os olhos dos dois lados, o achado é mais sugestivo de miopatia ou distúrbio da junção neuromuscular. Porém, pode ter também, mais raro, mas pode ter um acometimento do facial bilateral. Esses dias eu vi um paciente na neuropediatria que tinha paralisia do facial bilateral. Já tem um síndrome que agora eu esqueci, mas eu acho bem interessante, um nome específico. Daí tem o reflexo trigêmino facial, fechamento dos olhos em resposta ao estímulo doloroso da fase.
Aqui, um pouco mais detalhado, né? Também falando um pouquinho mais de anatomia. A gente vai continuar falando do sétimo par. Lesões proximais à saída do ramo petroso superficial, bem no início do sétimo par, levam à perda de todas as funções do facial, incluindo a função autonômica. Lesões entre a saída do ramo petroso superficial maior e o ramo da corda do tímpano vão preservar essa lacrimação, mas comprometem as demais funções. E lesões mais distais, após a saída da corda do tímpano, vão comprometer só a motricidade facial. Esse daqui só para... Esse daqui o que aqui chama de o ramo petroso superficial maior. É aqui, bem no início. Essa linha aqui que está apontando. Se estou errado, pode me corrigir, doutor, mas eu acho que é esse daí mesmo. E a corda do tímpano é esse daqui que eles marcavam. Então, divide como em três, né? O que está até aqui vai comprometer todas as funções, daqui até metade vai poupar algumas funções autonômicas, e dessa parte da corda do tímpano para frente, se tiver alguma lesão, vai acometer só motricidade facial e vai poupar as funções autonômicas em geral. Viu, Pablo? Isso aí é bem importante, tá? Sempre cai nas provas. De acordo com o sintoma, você topografar qual o segmento que foi afetado, sabe? Realmente tem que decorar mesmo, tá? Tá, Tem uma pegadinha aí da corda do tímpano, porque a paralisia facial também pode fazer hiperestesia auditiva. E é do estapédio, não é o corda do tímpano, tá? O corda do tímpano é da lacrimal, né? Então, tem dois motivos normais, né, para paralisia facial periférica fazer úlcera de córnea, né? Não é só o problema do piscamento, né? Que você perde o piscar, mas também pela diminuição da função da glândula lacrimal, tá? Tá, obrigado, doutor. Eu imaginei, e aqui eu achei meio difícil a gente só ficar imaginando com letras, por isso que eu achei essa imagem até mais didática para a gente se localizar um pouco. Sim, muito boa, sim. Eu vou te mandar, tem um resumo assim bem... É curto, mas ele é bem elucidativo ali sobre os segmentos. Ele fala bem certinho ali, eu vou mandar depois no Telegram lá, tá? Beleza. Passando ao oitavo par craniano, vestíbulo coclear, que avalia o equilíbrio, né, e a função auditiva. Lembrar aqui os canais semicirculares, sensíveis ao movimento angular da cabeça, e o sacro e o trículo, relacionados ao movimento linear. Aferências conduzidas pela porção vestibular do oitavo par ao núcleo vestibular. Esses núcleos têm várias conexões, né, com a medula, substância reticular ativadora, cerebelo, fascículo longitudinal medial também, para fazer coordenação ocular ao mesmo tempo, né? Através desse núcleo com os núcleos oculomotores. Vertigem, o livro fala que é uma sensação que o paciente às vezes não sabe expressar, porém uma definição seria a sensação de movimento rotatório, seria uma definição correta. Fala em vertigem de origem central e de origem periférica, parecida à definição de nistagmo que eu já falei. Vertigem de origem central costuma ser constante, duradoura e menos intensa. Náuseas e vômitos pode ter, porém não é sempre frequente. O nistagmo pode ocorrer. Porém, a gente tem que sempre procurar, quando é de origem central, outros sinais associados, para pensar em doença de tronco cerebral ou cerebelo, né? Parecido ao nistagmo, a definição. E vertigem de origem periférica costuma ser mais episódica, de acordo com a posição do paciente, de acordo com o olhar. Intensa, acompanhada de náusea e vômito.
E quando tem vertigem de origem periférica, às vezes tem um nistagmo e associado ao sintoma auditivo junto, ou tinnitus, por exemplo, né? Aqui fala, explica 2 testes, como que a gente pode... Viu, Pablo? Ele não fala de outras diferenças no nistagmo? Em do relação à posição, fatigabilidade, latência? Não fala nada. Não, pior que Não? não deu esses detalhes. Eu fiquei pensando e acabei não aumentando, mas não Tá. fala em latência, nem... Então, o central normalmente não tem latência, não fadiga, né? E pode ser para qualquer direção, né? O nistagmo periférico tem latência, fadiga, né? Ou seja, não repete se você ficar repetindo as manobras, e normalmente é horizontal ou torsional, tá? Vertical normalmente e multidirecional é de origem central. Basicamente isso. Beleza, obrigado, doutor, por complementar. Essa parte não... Pior que não tinha mesmo esse detalhe. O teste do estímulo Como que é calórico... contorcional? Torsional. Você vê ele girando o olho, tá? Ele gira. Faz uma torção. Aqui fala em teste de estímulo calórico para provocar o nistagmo dos olhos. Fala que quando a gente utilizar água quente, geralmente o nistagmo terá uma direção oposta ao lado estimulado, e quando a gente usa água fria, o nistagmo é para o lado do estímulo. É assim, doutor? É isso que eu entendi, não tinha certeza se é assim mesmo. Água quente como que foge para outro lado e água fria olha para o estímulo? Isso mesmo. Tá certo. Tá, que eu não tinha certeza se eu entendi certo. Esse falando no teste do estímulo calórico. Agora, no teste da acuidade visual, porém dinâmica, a gente um teste dinâmico, né, como o nome fala, a gente pode usar uma tabela de Snellen ou algum outro teste, pedir para o paciente enxergar e ler em diferentes tamanhos, né? E daí a gente pede para enxergar e ler também em diferente, com a angulação da cabeça e com o movimento, com a rotacional da cabeça, seria. Durante o movimento, solicito ao paciente novamente leia as linhas na cartela da sua frente. O normal, os olhos conseguem se mover na direção oposta do movimento da cabeça e o paciente consegue ler até 2 linhas acima daquela que leu com a cabeça parada. Aqui alguns detalhes a mais do 8º par. Eu acho que eu vou pular essa parte, que fala mais em anatomia aqui. É comum o paciente virar a cabeça de modo a oferecer a orelha com a audição mais preservada e ainda ampliar a área de captação motora colocando sua própria mão em concha, como essa imagem aqui. Na surdez de condução, o Weber, que é esse teste aqui com o diapasão, lateraliza para o lado comprometido. Ao contrário, na surdez de neurosensorial, neurosensorial seria esse lado aqui, aéreo, né? Lateraliza para o lado normal. O diagnóstico de surdez de condução sempre determina a realização de uma otoscopia, não esquecer dessa parte, uma vez que entre as causas mais frequentes, porém simples também, pode existir um excesso de cerume, uma obstrução física, né? Corpo estranho no conduto auditivo externo. O glosofaríngeo, então... Acabou, Pablo? Esse aí, ele não falou daquele head tilt test que você vira rapidamente em movimento de rotação da cabeça e vê um nistagmo? Isso é bem importante. Tá? Não estou lembrando, doutor. Eu Ele posso é dar parecido com esse que você falou da leitura, virando a cabeça ali, sabe?
em movimento. Mas você pede para o paciente ficar olhando no teu nariz, por exemplo. Vou até ligar a câmera. Você pede para o paciente ficar olhando no teu nariz e gira assim a cabeça do paciente rápido. E ele tem que ficar fixando, tá? Tem que ficar fixando ali num ponto central. E você fica olhando para ver se tem nistagmo ou não. Para ver se ele tem um nistagmo de correção da visão. Se ele tem esse movimento ocular, esse nistagmo ali, é causa periférica, tá? É bem importante esse teste aí, tá? Inclusive, na minha prova... Eu vou procurar ali no livro. É Head Tilt Test. Tá, vou dar uma olhada, não lembro ter visto. Tá. Beleza. Pode continuar lá. Acho que está quase chegando ao final. Então, esse daqui... O glossofaríngeo, inervação sensitiva geral, gustativa do terço posterior da língua. Também parasimpática da glândula parótida, juntamente com o facial e o vago e o décimo, né? Suprasensibilidade geral do meato acústico externo. Eles vão se entrelaçando e fazendo uma associação para alguns plexos, né? As fibras motoras se imbricam com outras oriundas do décimo e décimo primeiro, formando o plexo faríngeo, de forma que é difícil isolar a contribuição específica do glossofaríngeo no músculo da faringe. A melhor chance de avaliarmos o glossofaríngeo isolado é através da sensibilidade geral do terço posterior da língua com um abaixador de língua, pensando em avaliar de forma isolada o glossofaríngeo, né? Porque, como fala aqui, está associado com o décimo e décimo primeiro na questão da deglutição. Agora, o vago, o décimo, né? A inervação parasimpática cervical torácica e boa parte da região abdominal. No tubo digestivo, alcança até o cólon transverso, 2/3, proximais do cólon transverso. As fibras sensitivas gerais são responsáveis, juntamente com o glossofaríngeo e o facial, isso daqui eu já falei no slide anterior, né, do meato acústico externo. A deglutição é um mecanismo complexo que depende da atuação conjunta do glossofaríngeo, enquanto a disfagia pode ser uma queixa em pacientes com lesões desse nervo aqui. Durante a fonação, aqui a gente vai ver, os arcos devem subir de forma simétrica, de forma contrária à úvula. A úvula será puxada para o lado preservado. Esse paciente aqui, a úvula, se a gente ver, puxa para a esquerda, que seria o lado preservado, e teria uma lesão, talvez, do vago ali, né? Inerva todos os músculos da laringe por meio dos ramos laríngeos superiores e recorrente. O ramo recorrente pode ser envolvido com doenças torácicas, como, por exemplo, a neoplasia dos ápices pulmonares. O acessório ou espinhal, 11º aqui, a gente pede um teste interessante para fazer uma avaliação física, né? A raiz cranial nasce do núcleo ambíguo e a raiz espinhal resulta da reunião de vários filetes nervosos. Exclusivamente motores, destinam-se ao controle do músculo externo cleidomastoideo e trapézio. A gente, nesse teste aqui, pede para o paciente virar de costas, levantar uma mão do lado da outra, com palmas viradas entre si. A paralisia do trapézio leva a visível alteração da linha do ombro, esse ombro um pouquinho mais caído, que se encontrará posicionado para frente e para baixo. Ao solicitar que o paciente estenda os braços para frente e junte as palmas das mãos, os dedos do lado afetado, do lado direito, nesse caso, se estenderão além dos dedos do lado normal. E a gente vai ver essa escápula alada, né, também, na região posterior. O último par craniano, daí tem avaliação cognitiva, que é bem curto. O hipoglosso aqui, a lesão do nervo hipoglosso
Se for bilateral na anamnese, a gente pode notar uma disartria, principalmente nesses fonemas, que a gente usa mais a língua, né? L, D, T e R. Se for nuclear bilateral, além da paresia, nota-se atrofia, fasciculação, aspecto de saco em verme, aqui. Esse é o aspecto da língua, né? Casos mais avançados, devido à marcada perda de mobilidade, a língua não consegue ultrapassar os dentes, não consegue sair da cavidade bucal. E se a lesão for periférica unilateral, o desvio da língua será para o lado comprometido, no lado aqui, né, para a direita. Que a língua está preservada à esquerda, está puxando a força, e o lado direito está comprometido. Pablo, aí tem uma diferença. Se a língua estiver em repouso, tá, ela vai desviar para o lado normal. Se você mandar o paciente colocar a língua para fora, daí vai para o lado comprometido. Tá? Isso é importante, tá, para não confundir ali. Por causa da ação do músculo, acho que é o genioglosso, né? Aqui está pedindo para tirar a língua para fora, por isso que desvia para o lado comprometido, no caso, né? Isso mesmo. Se fosse com a língua relaxada, ia ser o contrário, tá? Beleza. Bom saber a diferença. Alguns síndromes que eu vou passar rapidinho aqui, porque é bom parar para entender e enxergar um livro e entender a anatomia para entender melhor. Demorei um pouco para entender, mas eu peguei os mais importantes que a gente já ouviu falar alguma vez. Síndrome de Wernicke, uma oftalmoplegia, nistagmo, ataxia e alteração do nível de consciência, secundário ao déficit de tiamina. Síndrome da fissura orbitária superior, esse aqui que a gente vê no fundo da órbita, né? O acometimento do oculomotor troclear, abducente e raiz oftálmica do trigêmeo, secundária fratura, infecção ou tumor na fissura orbitária superior. Síndrome do seio cavernoso, a gente pode ver em trombose, por exemplo, do seio cavernoso. A gente pode ter acometimento de todos esses nervos aqui, além de proptose, quemose e até síndrome de Horner associado em seu trajeto dentro do mesencéfalo, levando a oftalmoplegia do mesmo lado, ataxia e tremor contralateral, do hemicorpo contralateral, né? Síndrome de Weber, essa imagem aqui embaixo, afeta o nervo oculomotor no pedúnculo cerebral ou próximo a este, levando a oftalmoplegia e hemiparesia contralateral. O síndrome de Benedict corresponde à suma desses dois síndromes que a gente viu aqui, Claude e Weber. Você está falando tudo síndrome alterna de tronco de causa vascular, né? Só para deixar claro. Eu estou mencionando meio por cima, porque eu acho um pouco, para decorar, meio difícil. A gente tem que sentar e cada um ver no livro e tentar imaginar, porque eu acho um pouco complexo. Mas eu acho que entra bastante na prova também, né? Esses nomes. Cai bastante. Síndrome alterna sempre cai. Tá. O estado mental, avaliação cognitiva, né? Para terminar aqui. Na hora da consulta, do atendimento, a inspeção deve ser realizada para entender o estado mental e cognitivo do paciente desde bem o início da consulta, checar de forma geral o aspecto da pessoa, higiene, postura e o estado emocional. Tem alguns testes que dá para a gente fazer, o mais utilizado aqui, segundo o tratado, é o Mini-Mental, que vai aferir algumas funções como orientação, atenção, cálculo, memória, linguagem e praxia. Porém, tem o viés, que como diz que é um teste muito fácil, quando o paciente tem um déficit cognitivo leve, esses podem ser desapercebidos. Esse daqui é o Mini-Mental, que a gente faz na consulta lá. E eles recomendam usar o MoCA, porque o MoCA tem um nível de dificuldade um pouquinho maior,
por exemplo, nesse primeiro aqui, nas formas e demais. Então, daria para perceber um déficit cognitivo mais sutil, mais leve. Mas você sabe, Pablo, que teve um estudo que o Nitrini fez, inclusive, usando o Mini-Mental e aplicando para a mesma escolaridade aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. E o brasileiro, com a mesma escolaridade, sem demência nenhuma, pontuou muito mais baixo, sabe? Então, o teste tem que ser, assim, na nossa realidade tem que ser assim, simples mesmo, né? Porque senão o cara que não tem demência, com aquela escolaridade, ele vai pontuar mal, né? Mas para fora, realmente, para a Europa, Estados Unidos, realmente é outra realidade e o Moca é melhor, né? Tanto que eles usam mais, né? No Canadá é só Moca, né? Interessante, eu não sabia isso, mas... então, e aqui é o que a gente acaba usando mais é o Mini-Mental mesmo, né? No nosso dia a dia. Daí fala em outra bateria, outro exame, que é esse daqui, avaliação específica das funções dos lobos frontais, que a gente encontra também na internet, para avaliar, como o teste fala, né, a função cortical, com função cortical de lobo frontal, conceitualização, fluência, serimotora, instrução conflitante, controle inibitório e autonomia ambiental. Não vou entrar muito em detalhe aqui. A palavra e linguagem, que a gente avalia também, junto com a função cognitiva também. A palavra falada depende de músculos e órgãos inervados por nervos oriundos de nervo do tronco encefálico, que eu falei bastante já. Linguagem, a função do córtex cerebral. Tem o componente motor e o componente sensitivo, que a gente avalia, né? O componente motor permite a execução da fala, tanto da fala, escrita, o gesto, e o componente sensitivo permite a recepção e compreensão da linguagem, né? Daí tem a interpretação de fonemas, interpretação de textos e gestos. Definição de disartria e afasia que a gente já sabe, mas vale a pena repassar sempre, né? Disartria é disfunção na execução motora da palavra ou da articulação, e afasia seria a disfunção na elaboração ou compreensão da linguagem, por envolvimento cortical, geralmente. Essa tabela é muito importante para fazer diagnóstico diferencial de afasias. Eu peguei do mesmo tratado também. Falando aqui, a afasia, fazer diagnóstico diferencial de afasia motora e sensitiva, por exemplo, que é o que a gente vê meio direto, assim, né? Em afasia motora, a gente não tem a fluência cometida, repetição, nomeação, leitura e escrita, né? Porém, a princípio, a compreensão está preservada. O paciente entende, obedece comando, porém não consegue articular a palavra. E fica um paciente ansioso e, às vezes, irritado, né? Porque entende, mas não está conseguindo se expressar. Na afasia sensitiva, o paciente não entende a linguagem, não está conseguindo entender nem o que falam para ele, nem o que ele está pronunciando. Porém, tem uma fluência boa, o paciente vai achar que está falando e fala mal, mas está falando. E tem essas alterações aqui, né? Mas lembrar isso aqui mais importante, que a fluência está preservada e a compreensão que está acometida. É a afasia global, no caso. Tem não, tudo. Só para ajudar eles ali, Pablo, tá? Na motora e sensitiva, que são as mais graves, Broca e Wernicke, com exceção da global, né? Global, todos estão prejudicados. Motora, só a compreensão está íntegra. A sensitiva, só a fluência está íntegra. O resto tudo prejudicado. Tá? Pode seguir aí. E a condução, né? A fase de condução, que o que está alterado é a repetição. Tem compreensão adequada, fluência também, porém, pede para repetir e o paciente não vai ter dificuldade. Na condução, a nomeação também pode estar afetada ali, que está mais menos, tá? Aqui. Porque, assim, é a única, assim, que em geral está tudo afetado, é a nomeação. Todos podem
está afetado. Nomeação, todas, ó, se você olhar tudo menos, tá? Beleza? Beleza. Para terminar, tipo, resumindo a aula da terça anterior e de hoje, última parte do exame físico ali do tratado fala, tudo bem, eu já repassei tudo que é avaliação neurológica, é muito, o que eu faço? Eles falam que teve um estudo feito no Canadá, falando que eles tinham uns 42, 45 itens, se não me engano, do exame neurológico, e quais seriam, tipo assim, os mais importantes e fidedignos na hora de avaliar um paciente, confirmando se o paciente é neurologicamente normal ou não. Desses 40 e poucos, eles entraram num consenso, num resumo, que os mais importantes na hora da avaliação, que não tem como fugir em não fazer, seria o campo visual, fundoscopia, movimento ocular, força dos músculos faciais, marcha, o teste que a Juliana explicou semana passada, desvio do pronador, movimento rápido e alternado dos membros, tônus, prova-dedo do nariz, os reflexos profundos e resposta ao estímulo plantar. Claro, a gente sabe que tudo é importante, mas eles dão uma ênfase nesses 10 aqui.